Sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são um tema rico e multifacetado dentro da literatura bíblica, representando indicadores profetizados que prenunciam a iminente volta de Jesus Cristo. Desde as primeiras pregações apostólicas até os debates teológicos contemporâneos, a identificação e interpretação desses sinais tem ocupado um lugar central na expectativa escatológica dos crentes. A análise dos sinais é vista como um convite ao discernimento espiritual, para que os fiéis possam entender melhor o desenrolar dos planos divinos no contexto dos eventos mundiais. Os evangelhos sinóticos oferecem algumas das descrições mais icônicas sobre os sinais do retorno de Cristo. Em Mateus 24, por exemplo, encontramos Jesus delineando uma série de acontecimentos que precederão sua volta. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6, 7. Esses sinais, caracterizados por conflitos, desastres naturais e crises, têm sido observados ao longo da história, levando muitos a interpretar cada nova catástrofe ou guerra como uma confirmação da iminência dos tempos finais. No entanto, além desses sinais visíveis e muitas vezes devastadores, as Escrituras também falam de sinais espirituais que devem ser discernidos. Uma crescente apostasia, ou afastamento da fé, é descrita como um sinal da proximidade do Apocalipse. Em 1 Timóteo 4:1, lemos: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse alerta é um chamado aos crentes para permanecerem firmes na verdade do Evangelho, resistindo às muitas formas de enganadoras que podem desviar o coração e a mente dos fiéis. Outro aspecto dos sinais dos tempos é o crescimento do Evangelho pelo mundo. Em Mateus 24:14, Jesus afirma: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este sinal coloca uma responsabilidade coletiva sobre a Igreja para participar ativamente na evangelização global, compartilhando a mensagem de salvação e preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a tarefa de levar o Evangelho às nações parece mais realizável do que nunca, incentivando os crentes a um compromisso renovado com a missão. No livro de Apocalipse, também encontramos uma descrição vívida de eventos cósmicos e fenômenos naturais que servirão como sinais dos tempos, destacando a interação entre o divino e o cosmos físico. Terremotos, sinais celestes e outros eventos extraordinários são apresentados como prelúdios à manifestação final da autoridade de Deus. Estes sinais muitas vezes são envoltos em simbolismo, exigindo uma leitura cuidadosa e espiritual para extrair seu verdadeiro significado. Os sinais dos tempos, portanto, não devem ser vistos apenas como marcos específicos ou eventos isolados, mas como parte de um processo contínuo e dinâmico em que Deus age no mundo, convidando a humanidade a um relacionamento mais profundo com Ele. A interpretação dos sinais exige discernimento, uma mente renovada e uma abertura para o movimento do Espírito, que ilumina o contexto de cada época histórica. Existe também um importante aspecto pastoral na compreensão dos sinais dos tempos. Para muitos, o foco excessivo em eventos catastróficos e juízos pode alimentar o medo e a ansiedade, em vez de esperança e vigilância. Os líderes religiosos têm, portanto, a responsabilidade de proporcionar orientação equilibrada, orientando as congregações a viverem no presente com fé e ação, em vez de apenas aguardarem passivamente o futuro. Em última análise, os sinais dos tempos são mais do que apenas profecias a serem descodificadas. Eles são uma convocação ao povo de Deus para estar preparado, viver vidas de santidade e trabalhar para a justiça e a paz enquanto aguarda o retorno de Cristo. Eles nos chamam a olhar para o mundo com seriedade, mas igualmente com esperança no cumprimento das promessas divinas, conformando-nos à imagem de Cristo enquanto aguardamos o dia em que a história se cumprirá em sua segunda vinda gloriosa.
A percepção dos sinais dos tempos à luz do mundo moderno é um constante dilema para a comunidade cristã. Vivemos em um período histórico marcado por rápidas mudanças tecnológicas, sociais e culturais, que frequentemente são lidos através das lentes das profecias bíblicas. A busca por decifrar estes sinais tem gerado, ao longo das décadas, um complexo diálogo entre a fé e a realidade sociopolítica global, trazendo novos desafios e oportunidades para a interpretação profética contemporânea. Nos tempos modernos, guerras e rumores de guerras, conforme mencionado em Mateus 24, continuam a ocupar um lugar grande na imaginação escatológica. Conflitos internacionais, tensões nucleares e atos de terrorismo muitas vezes são vistos como indícios do cumprimento das palavras de Jesus. No entanto, é importante reconhecer que essas dinâmicas sempre fizeram parte da realidade humana desde tempos imemoriais, e assim a interpretação destes como sinais definitivos exige um discernimento particularmente cuidadoso, visto que Cristo adverte contra ler esses eventos de maneira sensacionalista ou imediatista. Além dos conflitos, os desastres naturais e fenômenos climáticos extremos, tais como terremotos, tsunamis e mudanças climáticas, têm sido rapidamente associados aos sinais dos últimos tempos. Prosperam interpretações que veem esses acontecimentos como mecanismos de aviso divinos que incitam a necessidade de preparação e reflexão espiritual. O desafio que aqui se apresenta é equilibrar uma compreensão teológica dos eventos naturais com o engajamento científico e a consciência ambiental, percebendo que a mordomia da criação é uma responsabilidade contínua e imperativa. Especialmente atual é o destaque nas Escrituras para o aumento de calamidades sociais, como uma degradação moral progressiva e o distanciamento dos valores espirituais, refletidos em passagens que falam sobre o tempo final. Muitos cristãos consideram o relativismo moral e a secularização dos tempos modernos como sinais claros da proximidade do retorno de Cristo. No entanto, este diagnóstico gera uma reflexão crítica sobre o papel do evangelismo e do testemunho cristão em uma sociedade pluralista e diversificada. Por outro lado, um dos sinais otimistas mencionados nas profecias é a disseminação do evangelho a todas as nações. Avanços na comunicação e na tecnologia tornaram mais acessível a evangelização global, criando oportunidades sem precedentes para compartilhar a mensagem de Cristo. Contudo, acredita-se que cada vez mais se requer que o conteúdo do Evangelho seja apresentado de maneira relevante, abordando as questões reais enfrentadas pelas pessoas enquanto ainda permanece fiel às verdades de Cristo. A interpretação dos sinais dos tempos no presente contexto demanda uma leitura cuidadosa e respeitosa das Escrituras, combinada com o entendimento profundo dos eventos contemporâneos. Isso também inclui reconhecer os envolvimentos inevitáveis de agendas políticas e sociais que podem influenciar percepções religiosas. Desse modo, é crucial que os crentes cultivem uma postura de oração e discernimento, buscando a direção do Espírito Santo para avaliar acontecimentos sem sucumbir ao pânico ou à apatia. Ademais, os sinais dos tempos servem para lembrar a Igreja de sua vocação profética no mundo. Mais do que um mero exercício de identificação de eventos proféticos, eles são um chamado contínuo a viver com integridade e esperança. Este convite à vida fiel deve inspirar a comunidade cristã a engajar-se ativamente na construção de um mundo mais justo, mais compassivo e mais receptivo à presença de Deus, antecipando com esperança o cumprimento de seu reino. Embora os tempos modernos sejam complexos e imprevisíveis, a promessa do retorno de Cristo assegura que a história está caminhando para uma consumação redentora. Assim, os seguidores de Cristo são chamados a ser vigias espirituais, cuidando do mundo enquanto habitam nele e permanecendo atentos aos sinais enquanto mantêm viva a chama da fé e da esperança. Os sinais dos tempos, em última análise, não são meros prognósticos, mas convites a crescer em maturidade espiritual, ancorados na fidelidade de Deus enquanto o mundo aguarda sua glória revelar-se plenamente.